Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson Rocha e no Aqui o Papo é Reto. Hoje eu vou falar sobre a relação do ator com o autor e também com o roteirista de cinema, beleza? Mas eu vou também responder algumas perguntas de alguns colegas nossos. Vamos à primeira. E aí, Edson, tudo bem? Edson, responde pra gente. Qual que é a relação do ator com o roteirista de cinema? E tem mais uma. Por que há uma diferença entre roteirista de cinema e autor de novelas? Tô te esperando. Beijo. Bom, Ana, a relação do ator com o roteirista de cinema, ela é uma relação que se dá um pouco distante. Por quê? Porque no cinema o roteirista escreve o filme, passa pelas elaborações desse filme e quando chega para o ator, ele tem uma certa liberdade de colocar algumas frases, algumas palavras que cabem na voz do personagem. E aí entra a inteligência do ator, saber lidar com essas frases, intersecções, alguns questionamentos. E geralmente no cinema segue-se um roteiro. Então o ator tem uma certa liberdade para poder criar alguma fala, criar até mesmo alguma cena. Segundo o cineasta Beto Brandt, do filme O Matador, Ação entre Amigos, ele falou que o Fernando Bonassi, que é um roteirista de cinema, disse a ele que o ator sabe muito bem escrever um texto porque ele vive o personagem. O ator é um melhor roteirista do que o próprio roteirista. Por isso que essa relação se torna um pouco distante, porque o ator recebe o filme, estuda, trabalha com a equipe, trabalha com o diretor e depois ele vai à ação. E às vezes no personagem ele coloca palavras, intersecções, perguntas, questionamentos que cabem muito bem ao papel. Não sempre está escrito ali, nem tudo, é lógico. O ator não pode fugir do roteiro, mas ele tem uma liberdade de criação. E qual foi a outra pergunta mesmo? Por que há uma diferença entre roteirista de cinema e autor de novelas? Bom, no cinema segue-se um roteiro de falas, de ações, que muitas vezes o diretor pode alterar. Já em novela, o texto é mais fechado. O ator tem que geralmente seguir à risca o que o autor escreve. Porque o autor, ele acompanha a novela, ele acompanha os capítulos. Quem se dirige ao autor é o diretor, o ator nunca. Mas dentro do set de gravação, isso até mesmo em publicidade, tem um diretor de texto, que é aquela pessoa que não fica assistindo a cena, como no teatro, que quando o ator esquece a sua fala, geralmente as pessoas vão procurar lá em que página, qual que é a cena. Não, não. Esse diretor de texto ou diretora, ele acompanha o texto. O diretor também geralmente acompanha o texto, mas o diretor tem que ter uma visão mais ampla. Ele tem que ver a luz, maquiagem, figurino, adereço, a questão do som, da fotografia, tudo isso. E já o diretor ou a diretora de texto, eu vou usar no masculino, tá? O diretor, ele acompanha o texto, ele não olha a cena. Se o ator alterar uma frase, uma palavra, esse diretor de texto tem autonomia para falar com o diretor geral que o ator mudou uma frase, mudou uma palavra e cabe ao diretor dizer ok, deixa assim, tá bom, porque ele se reporta ao autor, o ator não. Então aí esse diretor de texto, ele fala com o diretor geral, ele não fala com o ator. Quando o ator esquece a frase, dá o famoso branco, aí esse diretor geralmente dá a fala e a cena segue a partir dali. Então a diferença entre o roteirista e o autor de novela está nessa proximidade com o ator, com toda a obra. Porque o roteirista às vezes vê o filme já completo, acabado. Já o autor, ele acompanha por capítulos, por semana. Ele está ali praticamente direto na obra.
e tem o seu diretor de texto também. Essa é a diferença. Beleza? Qual que é a próxima pergunta? Fala, Edson, tudo bom, queridão? Eu queria que você falasse pra gente um pouco a respeito dessa relação do ator com o autor de novelas, séries e seriados, tá bom? Dá esse toque pra gente aí, valeu. A relação do ator com o autor de novelas, séries, seriados é uma relação de entrega. Porque o ator em televisão, seriado, publicidade, em séries, no cinema, ele só atua, nada mais. Ele não é como no teatro, que ele tem que levar figurino para casa, trocar cenário, mexer na luz, fazer contrarregragem, nada disso. O ator, ele só atua e ele só cuida de um personagem. Então, essa relação com o autor, primeiro, do ator com o seu personagem, é de total entrega. E depois com o autor, ele tem que se entregar ao texto, ao que o diretor pede, ao que a equipe propicia a ele e fazer o melhor. Porque a primícia básica de todo bom ator, ter o seu texto decorado. Não é aquela coisa de que alguém vai soprar, vai dar a deixa, vamos improvisar, não tem nada disso. Porque o autor, ele escreve a novela. Os primeiros capítulos chegam para o autor antes de ir para qualquer plataforma de streaming. Não tem nada disso. Chega para ele ver como que está andando a obra dele. E ele tem a equipe dele também de escritores, de outros autores. Então, nessa relação do ator com o autor, como eu já disse, de total entrega ao seu personagem, ao seu texto, dar o texto na íntegra. Às vezes tem autores que permitem uma certa abertura, dá uma certa abertura, permite uma certa liberdade para o ator, mas nem todos. Na televisão, tempo é dinheiro. Então, esse texto tem que ser dito na íntegra, conforme foi escrito. Para isso que você estuda, para isso que nós somos profissionais. Para a gente saber lidar com essa questão. E muitos atores de teatro não se dão bem em televisão, porque televisão é uma forma fechada. Ela não é engessada, mas ela tem os seus limites. Essa forma tem os seus limites. E muitos atores de teatro não se dão bem em televisão porque não sabem lidar com essa forma fechada, com essa forma mais rígida. Esta é a palavra. Mas quem sabe lidar com essa forma se dá muito bem, desde que tenha uma boa atuação, tenha um bom carisma, saiba desenvolver o papel, porque o ator recebe a sinopse do personagem e aí ele faz a imersão, o que em teatro é laboratório, mas na televisão e no cinema se chama imersão, que é bem diferente de laboratório, tá, gente? Não vão confundir as coisas não. Porque laboratório você discute com o diretor o que você está descobrindo. Em televisão, você chega com o produto, passa pela maquiagem, pelo figurino, vai para o set de gravação, um ensaio, no máximo 2, para câmera, para som, para luz e, gravando, ação. Então essa relação com o autor é uma relação de respeito, integridade, de disponibilidade, de humildade, tá? E ser total profissional a ponto de aceitar todas as interferências do autor. Porque o autor, em novela, ele é um semideus. O personagem nasce, o personagem morre, ressuscita, reaparece, para no meio da novela, volta no final da novela, ele faz o que ele quer com o personagem. E o ator, só cabe a ele fazer o seu trabalho bem feito. Não menos do que isso. Bem feito. O melhor que ele puder. Essa é a relação que eu vejo entre o ator e o autor. Edson, eu quero saber, o ator de TV, de novela, ele tem contato direto com o autor da mesma? Fala um pouquinho sobre isso pra mim. Não, Thiago, não. O ator de novelas não tem contato direto com o autor. Porque se esse ator tiver contato com esse autor,
Imagina o pandemônio que vai ser na vida desse autor. Todo mundo pedindo uma oportunidade, melhora meu papel, pô, me dá mais uma chance, olha, transforma ele assim, assado, sabe? Não seria legal. Então, ele tem uma distância do elenco. Muitas vezes, o autor, ele manda algum recado para o ator, através do script, ou através de um dos seus assistentes, dando o recado de não faça isso, não coloque tanto caco, não coloque tantas expressões de tá, né, coisas desse tipo, intersecções e sons, né? Mas também o autor, ele costuma elogiar quando ele vê que o trabalho está indo muito bem. Porque é lógico, quem não gosta de um elogio? Mas se o ator tivesse contato com o autor, seria uma loucura. Porque todo mundo quer dar uma opinião sobre o seu personagem, quer dizer que rumo que o seu personagem deve tomar, quer opinar na obra. Então, geralmente, não há esse contato direto. A não ser na festa, às vezes de lançamento, e nas festas de encerramento, que muitas vezes os autores não aparecem. Exatamente para não ter essa bajulação. Você quer bajular um autor? Faça bem o seu trabalho. É o mínimo que você tem que fazer. Aí, tem mais uma pergunta aí? Deixa eu ver. Eu tô aqui assistindo novela e tô pensando, alguns atores fazem um sucesso tremendo, né? E outros nem tanto. Por que isso acontece? Edson Rocha, pra você essa pergunta. Por que alguns atores fazem sucesso e outros não? Obrigada! Um beijo, querido! Na verdade, não tem uma fórmula do sucesso. Não existe. O que existe é um ator fazer o seu trabalho bem feito, sem vaidades, sem nenhuma vaidade. Olha só, tem muitos atores que chegaram na televisão para fazer uma participação. Foi do Jonathan Azevedo na novela A Força do Querer, da Glória Pérez. Ele simplesmente fez o personagem Sabiá, acho que o ano foi de 2017. E ele entrou para fazer 4 capítulos. E de repente foi tão impactante a presença dele que a Glória Pérez deixou ele até o final da novela, até o último capítulo. Uma pessoa também que teve uma grande ascensão foi a Carol Duarte, na mesma novela, Avenida Brasil. Ela fazia a Ivana e ela se transformou no Ivan. E a Glória Pérez perguntou ao diretor Pedro Vasconcelos que se ela desse umas cenas mais pesadas, mais fortes, mais impactantes, se a Carol seguraria a onda. E ele falou, segura, manda. E ela se deu bem. Mas também tem casos de gente, como por exemplo no Eta Mundo Bom, do Valcir Carrasco, teve uma atriz que, como ele mesmo diz no programa lá da Globo News, Ofício em Cena, que ele teve que deixar essa atriz lá fazendo fundo de cena durante uma semana, porque ela colocava muito caco, ela não obedecia ao texto, e ele já tinha dado vários recados. Então não tem um segredo do sucesso, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. O ator tem que trabalhar. Nos Estados Unidos, por exemplo, Robert De Niro, para fazer Touro Indomável, ele teve que treinar boxe. Taxi Driver, ele foi dirigir táxi em Nova York durante um bom tempo. Natalie Portman, para fazer Cisne Negro, ela foi aprender balé clássico durante 1 ano e meio, fazer ponta. Judy, né, que foi a Renée Zellweger, que ganhou o prêmio, ela foi fazer canto. 1 ano de canto, com o mesmo professor da Whitney Houston, do Steve Tyler. Então, gente, para se conseguir sucesso, tem que ter trabalho. Nos Estados Unidos tem ator que engorda, emagrece, que corta o cabelo, fica careca. Ronaldo Sembroni, para fazer Donana, que já está em cartaz aí há 30 e tantos anos, ele arrancou todos os dentes da boca. Se você quer fazer um bom papel, não tem segredo. Sucesso não se explica.
tá? A não ser Deus lá em cima que pode dizer o que é ou não. Você tem que ter um bom preparo. Um bom preparo. Bom preparo é ter um bom professor de corpo, de voz, de texto. Quer ver um exemplo também de um grande trabalho? Foi a Patrícia Pilar em A Favorita. Ela tinha 4, o que hoje nós chamamos de coaching, mas 4 preparadores. Um de voz, um de boxe, um de texto e uma psicóloga, para ela fazer o personagem que ela fez em A Favorita. E de 10 ela ganhou 9 prêmios. Olha só, para você fazer um bom trabalho e realmente ter sucesso e se realizar, você tem que se entregar sem vaidades. Correr atrás, porque ninguém vai correr por você. Eu acho que o segredo, né, de uns e não de outros não é só talento. Não pense que é só talento. É você trabalhar esse talento, burilar, lapidar. Porque como diz uma conhecida minha, é fácil espanar o pó do diamante, difícil é lapidar a pedra. Fala Edson, meu amigo, tudo bem? Cara, outro dia você disse num vídeo que, dependendo do desempenho do ator, ele se torna coautor e o autor se torna coator. Eu queria que você explicasse aí pra gente, pra galera toda, como é que é isso, o que é isso. Legal essa pergunta, Ailton. Muito obrigado. É o seguinte, na verdade, quando o ator desempenha bem o seu papel, ele dá material para que o autor possa escrever mais participações, mais cenas, mais diálogos, mais falas a esse personagem. Então, na verdade, o ator se torna coautor, porque ele está dando material para o autor e sua equipe escrever mais cenas. Ao mesmo tempo que o autor, quando começa a imaginar esse personagem em várias cenas, transitando por vários lugares, ele começa a se tornar um coator, porque na mente dele, ele está vendo o personagem aqui, ali, dando essa fala, participando dessa cena. E muitas vezes tem personagens que acabam se tornando até coprotagonista da história. Então, o ator, fazendo bem o seu trabalho, ele vai ajudar o autor a escrever mais sobre esse personagem. Ao mesmo tempo que o autor, pensando no personagem, ele se torna coator. Deu para entender essa relação? Deixa eu ver a próxima pergunta. Ô Edson, o ator consegue mudar o rumo do personagem? Sim. Um ator pode mudar o rumo de um personagem, tanto para cima quanto para baixo. Porque quando o personagem cai na graça ou até mesmo na desgraça do público, porque o público manda muito na obra televisiva, o autor faz o quê? Se a pessoa é má, o personagem é mau e o público odeia esse personagem, é aí que o autor vai dar mais maldade para esse personagem. Ao mesmo tempo, quando o personagem é bonzinho, é carismático, é um fofo, o autor faz o quê? Dá mais fofura, né, no caso. Dá mais ênfase ao personagem. Mas para isso, o ator tem que fazer bem feito. Porque, como eu disse, a relação entre o ator e o autor é que quando você faz muito bem o seu personagem, você dá material, dá matéria-prima para o autor se tornar coator, ao mesmo tempo que o ator se torna coautor. Ajuda, né, na obra e também tem a direção, tem a equipe, mas geralmente quando o ator vem mesmo forte, todo mundo se rende a ele. Então um ator pode sim, com a qualidade do seu trabalho, com a dedicação, com o empenho, sem vaidades, ele pode mudar sim o rumo de um personagem, tanto para cima quanto para baixo. Olha só, no Aqui o Papo é Reto, antes de terminar, eu vou pedir a vocês o de sempre, para vocês curtirem, se inscreverem e acionar aqui o sininho, acionar o sininho em todas, para vocês receberem todos os meus vídeos, tá bom? E também vou colocar agora o nome e o Insta
de todas essas pessoas que gentilmente colaboraram comigo e desde já eu agradeço, muito obrigado de coração, gratidão. Vou colocar o nome e o Insta de cada um deles para vocês conhecerem também o trabalho deles. É muito bacana, tá, gente? Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.